Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje farei a leitura da resolução número 2 do Conselho Federal de Biologia, que aprova o Código de Ética do Profissional Biólogo. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Resolução número 2 de 5 de março de 2002 aprova o Código de Ética do Profissional Biólogo. Código de Ética do Profissional Biólogo. Artigo 1º. O presente código contém as normas éticas e princípios que devem ser seguidos pelos biólogos no exercício da profissão. Parágrafo único. As disposições deste código também se aplicam às pessoas jurídicas e firmas individuais devidamente registradas nos conselhos de biologia, bem como aos ocupantes de cargos eletivos e comissionados. Capítulo 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 2º. Toda atividade do biólogo deverá sempre consagrar respeito à vida, em todas as suas formas e manifestações, e à qualidade do meio ambiente. Artigo 3º. O biólogo exercerá sua profissão cumprindo o disposto na legislação em vigor e na específica de sua profissão, e de acordo com o princípio da precaução, definido no Decreto Legislativo nº 1, de 3 de fevereiro de 1994, nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º, observando os preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 4º. O biólogo terá como princípio orientador no desempenho das suas atividades o compromisso permanente com a geração, a aplicação, a transferência, a divulgação e o aprimoramento de seus conhecimentos e experiência profissional sobre ciências biológicas, visando o desenvolvimento da ciência, a defesa do bem comum, a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida em todas suas formas e manifestações. Capítulo 2. Dos direitos profissionais do biólogo. Artigo 5º. São direitos profissionais do biólogo. 1. Exercer suas atividades profissionais sem sofrer qualquer tipo de discriminação, restrição ou coerção por questões de religião, raça, cor, opção sexual, condição social, opinião ou de qualquer outra natureza. 2. Suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando o empregador ou tomador de serviços para o qual trabalha não oferecer condições mínimas para o exercício profissional. 3. Requerer ao Conselho Regional de sua região desagravo público quando atingido no exercício de sua profissão. 4. Exercer a profissão com ampla autonomia, sem renunciar à liberdade profissional, obedecendo aos princípios e normas éticas, rejeitando restrições ou imposições prejudiciais à eficácia e correção ao trabalho e recusar a realização de atos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames da sua consciência. 5. Exigir justa remuneração pela prestação de serviços profissionais, segundo padrões usualmente praticados no mercado e aceitos pela entidade competente da categoria. Capítulo 3. Dos deveres profissionais do biólogo. Artigo 6º. São deveres profissionais do biólogo. 1. Cumprir e fazer cumprir este Código, bem como os atos e normas emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de Biologia. 2. Manter-se em permanente aprimoramento técnico e científico, de forma a assegurar a eficácia e qualidade do seu trabalho, visando uma efetiva contribuição para o desenvolvimento da ciência, preservação e conservação de todas as formas de vida. 3. Exercer sua atividade profissional com dedicação, responsabilidade, diligência, austeridade e seriedade, somente assumindo responsabilidades para as quais esteja capacitado, não se associando a empreendimento ou atividade que não se coadune com os princípios de ética deste Código e não praticando, nem permitindo, a prática de atos que comprometam a dignidade profissional. 4. Contribuir para a melhoria das condições gerais de vida, intercambiando os conhecimentos adquiridos através de suas pesquisas e atividades profissionais. 5. Contribuir para a educação da comunidade através da divulgação de informações cientificamente corretas sobre assuntos de sua especialidade, notadamente aqueles que envolvam riscos à saúde, à vida e ao meio ambiente. 6. Responder pelos conceitos ou opiniões que emitir e pelos atos que praticar, identificando-se com o respectivo número de registro no CRBio na assinatura de documentos elaborados no exercício profissional, quando pertinente.
7. Não ser conivente com os empreendimentos ou atividades que possam levar a riscos efetivos ou potenciais de prejuízos sociais, de danos à saúde ou ao meio ambiente, denunciando o fato formalmente mediante representação ao CRBio de sua região e ou aos órgãos competentes com discrição e fundamentação. 8. Os biólogos, no exercício de suas atividades profissionais, inclusive em cargos eletivos e comissionados, devem se pautar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade, eficiência e ética no desempenho de suas funções. 9. Apoiar as associações profissionais e científicas que tenham por finalidade a. Defender a dignidade e os direitos profissionais dos biólogos. B. Difundir a biologia como ciência e como profissão. C. Congregar a comunidade científica e atuar na política científica. D. A preservação e a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. E. Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência. 10. Representar ao conselho de sua região nos casos de exercício ilegal da profissão e de infração a este código, observando os procedimentos próprios. 11. Não se prevalecer de cargo de direção ou chefia ou da condição de empregador para desrespeitar a dignidade de subordinados ou induzir ao descumprimento deste código de ética. 12. Colaborar com os CRBios e o CFBio, atendendo suas convocações e normas. 13. Fornecer, quando solicitado, informações fidedignas sobre o exercício de suas atividades profissionais. 14. Manter atualizados seus dados cadastrais, informando imediatamente quaisquer alterações, tais como titulação, alteração do endereço residencial e comercial, entre outras. Capítulo 4. Das relações profissionais. Artigo 7º. O biólogo, como pessoa física ou como representante legal de pessoa jurídica prestadora de serviços em biologia, recusará emprego ou tarefa em substituição a biólogo exonerado, demitido ou afastado por ter se negado à prática de ato lesivo à integridade dos padrões técnicos e científicos da biologia, ou por defender a dignidade do exercício da profissão ou os princípios e normas deste Código. Artigo 8º. O biólogo não deverá prejudicar, direta ou indiretamente, a reputação ou atividade de outro biólogo, de outros profissionais, de instituições de direito público ou privado. Artigo 9º. O biólogo não será conivente com qualquer profissional em erros, omissões, faltas éticas ou delitos cometidos por estes nas suas atividades profissionais. Artigo 10. O biólogo empenhar-se-á perante outros profissionais e em relacionamento com eles em respeitar os princípios técnicos, científicos, éticos e de precaução. Capítulo 5. Das atividades profissionais. Artigo 11. O biólogo deve atuar com absoluta isenção, diligência e presteza quando emitir laudos, pareceres, realizar perícias, pesquisas, consultorias, prestação de serviços e outras atividades profissionais, não ultrapassando os limites de suas atribuições e de sua competência. Artigo 12. O biólogo não pode alterar, falsear, deturpar a interpretação, ser conivente ou permitir que sejam alterados os resultados de suas atividades profissionais ou de outro profissional que esteja no exercício legal da profissão. Artigo 13. Caberá aos biólogos, principalmente docentes e orientadores, esclarecer, informar e orientar os estudantes de biologia, incentivando-os a observarem a legislação vigente e específica da profissão e os princípios e normas deste Código de Ética. Artigo 14. O biólogo procurará contribuir para o aperfeiçoamento dos cursos de formação de profissionais das ciências biológicas e áreas afins. Artigo 15. É vedado ao biólogo qualquer ato que tenha como fim precípuo a prática de tortura ou outras formas de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis dirigidos a quaisquer formas de vida sem objetivos claros e justificáveis de melhorar os conhecimentos biológicos, contribuindo de forma responsável para o desenvolvimento das ciências biológicas. Artigo 16. O biólogo deve cumprir a legislação competente que regula coleta, utilização, manejo, introdução, reprodução, intercâmbio ou remessa de organismos em sua totalidade ou em partes ou quaisquer materiais biológicos. Artigo 17.
O biólogo deverá efetuar a avaliação e denunciar situações danosas ou potencialmente danosas decorrentes da introdução ou retirada de espécies em ambientes naturais ou manejados. Artigo 18. O biólogo deve se embasar no princípio da precaução nos experimentos que envolvam a manipulação com técnicas de DNA recombinante em seres humanos, plantas, animais e micro-organismos ou produtos oriundos destes. Artigo 19. O biólogo deve ter pleno conhecimento da amplitude dos riscos potenciais que suas atividades poderão exercer sobre os seres vivos e meio ambiente, procurando e implementando formas de reduzi-los e eliminá-los, bem como propiciar procedimentos profiláticos eficientes a serem utilizados nos danos imprevistos. Artigo 20. O biólogo deve manter a privacidade e confidencialidade de resultados de testes genéticos de paternidade, de doenças e de outros procedimentos, testes, experimentação, pesquisas, que possam implicar em prejuízos morais e sociais ao solicitante, independentemente da técnica utilizada. Parágrafo único. Não será observado o sigilo profissional previsto no caput deste artigo quando os resultados indicarem riscos ou prejuízos à saúde humana, à biodiversidade e ao meio ambiente, devendo o profissional comunicar os resultados às autoridades competentes. Artigo 21. As pesquisas que envolvam micro-organismos patogênicos ou não, ou organismos geneticamente modificados, OGMs, devem seguir normas técnicas de biossegurança que garantam a integridade dos pesquisadores, das demais pessoas envolvidas e do meio ambiente, tendo em vista o princípio da precaução. Artigo 22. É vedado ao biólogo colaborar e realizar qualquer tipo de experimento envolvendo seres humanos com fins bélicos, políticos, raciais ou eugênicos, assim como utilizar seu conhecimento para desenvolver armas biológicas. Artigo 23. Nas pesquisas que envolvam seres humanos, o biólogo deverá incluir, quando pertinente, o termo de consentimento informado ou a apresentação de justificativa com considerações éticas sobre o experimento. Artigo 24. É vedado ao biólogo o envio e recebimento de material biológico para o exterior sem prévia autorização dos órgãos competentes. Capítulo 6. Das publicações técnicas e científicas. Artigo 25. O biólogo não deve publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado ou atribuir-se autoria exclusiva de trabalho realizado em cooperação com outros profissionais ou sob sua orientação. Artigo 26. O biólogo não deve apropriar-se indevidamente, no todo ou em parte, de projetos, ideias, dados ou conclusões, elaborados ou produzidos por grupos de pesquisa, por biólogos ou outros profissionais, por orientandos e alunos, publicados ou ainda não publicados e divulgados. Artigo 27. O biólogo não deve utilizar, na divulgação e publicação de seus próprios trabalhos, quaisquer informações, ilustrações ou dados, já publicados ou não, obtidos de outros autores, sem creditar ou fornecer a devida referência à sua autoria ou sem a expressa autorização desta. Capítulo 6. Das Disposições Gerais. Artigo 28. É vedado ao biólogo valer-se de título acadêmico ou especialidade que não possa comprovar. Artigo 29. As dúvidas na interpretação e os casos omissos deste Código serão resolvidos pelo Conselho Federal de Biologia, ouvidos os Conselhos Regionais de Biologia. Parágrafo único. Compete ao Conselho Federal de Biologia incorporar a este Código as decisões referidas no caput deste artigo. Artigo 30. O presente Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Biologia por iniciativa própria ou mediante provocação da categoria, dos conselhos regionais ou de biólogos, à luz dos novos avanços científicos ou sociais, ouvidos os conselhos regionais. Artigo 31. Os infratores das disposições deste Código estão sujeitos às penalidades previstas no artigo 25 da Lei 6.684 de 1979 e demais normas, sem prejuízo de outras combinações legais aplicáveis. Parágrafo 1º. As faltas e infrações serão apuradas levando-se em consideração a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso. Parágrafo 2º. As penalidades previstas são as seguintes: 1. Advertência. 2. Repreensão. 3. Multa equivalente a até 10 vezes o valor da anuidade.
4. Suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 7º do artigo 25 da Lei 6.684 de 79. 5. Cancelamento do registro profissional. Parágrafo 3º. Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades obedecerá à gradação deste artigo, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal para a Disciplina do Processo de Julgamento das Infrações Ético-Disciplinares. Parágrafo 4º. Na fixação da pena, serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seu grau de culpa, as circunstâncias atenuantes e agravantes e as consequências da infração. Parágrafo 5º. As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pela instância própria, em ofício reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, a não ser em caso de reincidência. Artigo 32. Este Código entra em vigor na data de sua publicação. Eu encerro neste momento a leitura integral da Resolução número 2 de 2022 do Conselho Federal de Biologia, que aprova o Código de Ética do Profissional Biólogo. Eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe à vontade. Não se esqueça de mostrar o seu apoio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Deixe nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.